neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E donde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Deus te compreende as dores, teu pranto vê correr. Dizes que estou contigo, não tens pois que temer. Deus te compreende o anseio, partilha teu pesar, entrega pois teus fardos, que os há de aliviar. Deus sabe quanto és frágil, conhece o tentador, vai ao teu lado sempre, na escuridão que for. Deus te compreende o anseio, partilha teu pesar, entrega pois teus fardos, que os há de aliviar. Deus vê os teus abrolhos, compreende o teu penar, levanta aos céus teus olhos,
norteia o teu olhar. Deus te compreende o anseio, partilha teu pesar, entrega, pois, teus fardos, que os há de Ouvintes, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, a partir do verso 39 até o 45, nós encontramos aquele encontro sobrenatural, especial, de Maria com Isabel. Embora sendo escondido à sociedade, à religião, ao mundo de então. Era um encontro inteiramente separado. Mas era, de todos os fatos, um encontro sobrenatural. Deus sempre faz isto, enquanto o mundo social religioso está ocupado. Ele está tratando ali a parte com seus filhos de uma maneira simples, humilde, porém sobrenatural. Aqui nestas escrituras em São Lucas, capítulo 1, nós encontramos este quadro tão interessante e maravilhoso. Uma moça que estava grávida por obra e graça do Espírito Santo, se encontrando com sua prima, lá nas montanhas, que, pela mensagem do mesmo anjo, havia recebido um filho. Não da maneira que Maria tinha recebido, mas havia milagre na sua vida. Ela era estéril e já de idade avançada, pelo que o seu marido ficou mudo por não admitir a possibilidade de alcançar um filho depois de velhos, quando o anjo trouxe a mensagem. Mas, ouvintes amados, nós encontramos este quadro nas Escrituras e podemos vê-lo pela fé. Uma moça jovem ainda, grávida por obra e graça do Espírito Santo, e uma anciã que houvera sido estéril durante toda a sua vida, também grávida pela mesma obra do Espírito Santo, pela mesma palavra. Com uma diferença muito grande. Na verdade, que Maria concebeu sem sensação. Deus fertilizou um óvulo e trouxe ao seu ventre, para que dali então ele pudesse nascer no mundo como Emanuel, Deus conosco. Enquanto que Isabel tinha no seu ventre um profeta, João Batista. Mas acontece o seguinte, que o menino estava morto, não havia se movido no ventre de Isabel. E quando Maria chegou ali, diz a palavra que depois de sua saudação, Isabel declarou: pois eis que ao chegar aos meus ouvidos
À voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Este é o momento próprio, uma hora oportuna, para vocês todos que estão nos ouvindo, em casa ou em qualquer lugar, pensar nisto. Que quadro importante e digno de ser meditado. Não houve nenhum espetáculo, não houve nenhum alvoroço, e a própria Maria não estava sabendo o que estava acontecendo. Ela não sabia que ao saudar a sua prima, Isabel, com uma voz humilde e simples, a voz da sua saudação traria a ressurreição daquele menino e o poria para se mover, cheio do Espírito Santo, dentro do ventre de sua mãe. Maria não tinha um grande pensamento. Maria não tinha nenhuma interpretação daquilo. Ela mesma não sabia interpretar coisa alguma do que estava acontecendo consigo, quanto mais aquilo que estava acontecendo com Isabel. Ela simplesmente houvera dito para o anjo: cumpra em mim segundo a tua palavra. Mas o que nos deve chamar a atenção nesse instante é que a voz da saudação de Maria trouxe ressurreição do profeta dentro do ventre de sua mãe. Agora, isto é a Bíblia. Se você quer ver isto, está em São Lucas. Você já leu isso muitas vezes, centenas de vezes. E os pregadores já pregaram muito sobre isso. Mas aqui está. A voz da saudação de Maria trouxe a criança à vida. Trouxe o profeta à ressurreição. Teria que ser ao contrário, não é verdade? Nenhuma voz pode chamar a Cristo, porque ele disse: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Na primeira pessoa ele falou em São João capítulo 2. Aquilo era o poder vivificador do próprio Deus que estava falando aquilo. O levantarei. Mas João foi ressuscitado pela voz da saudação de Maria. E a criança se moveu e foi então cheia do Espírito Santo. Oh, que grande mistério! Se a igreja pudesse saber, a igreja noiva, que não é nenhuma interpretação, e que não é nenhum mestre, e nem coisa assim que trará a ela a fé para o rapto e a voz da ressurreição. Veja como Maria chegou na casa de Isabel. Ela não sabia do que estava acontecendo quando ela saudou a Isabel. Ela não houvera sido preparada por um mestre. A Escritura não diz que o anjo tinha voltado para ela quantas vezes e se pôs a cercá-la daqui e dali e a instigá-la com uma certa doutrina para que ela fosse a Isabel, e quando ela saudasse a Isabel, a sua voz traria a ressurreição do menino. Não, não. Isso é o que acontece com a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria representa a igreja noiva. A igreja que tem concebido não por sensação, por emoção, mas a igreja que tem concebido por obra e graça do Espírito Santo. Por quê? Fora de Cristo temos sensações, temos emoções, mas em Cristo nós temos uma coisa real e verdadeira. Maria concebeu sem sensação, e como ela concebeu sem sensação, a sua voz na casa de Isabel também foi sem emoção, sem sensação alguma. E o profeta desta era, na sua mensagem, afirma que aquela voz trouxe a ressurreição do menino. Então está aqui, para todos quantos desejam
se imergirem nas coisas de Deus, se aprofundarem nas coisas de Deus. É isto que, se a mensagem veio a você, da maneira que ela foi pregada, completa, 7 selos e tudo mais, por Deus, você tem aquilo, mas se não veio, você fica esperando a revelação de mais isto, de mais aquilo. Você está sempre induzindo os outros a crerem desta forma. Mas, se não te foi revelado, então, paciência. Os 7 selos não foram revelados para aqueles a quem Deus não quis revelar. Os 7 selos não foram revelados para as denominações. Muitos dizem que eles foram revelados apenas uma parte. A cura divina não foi revelada para um certo ministro que disse que, embora o profeta ressuscitasse mortos na sua vista, ele não creria. O profeta simplesmente respondeu: isso não é para você, você é incrédulo, você já está cego, você não vê. Então os 7 trovões, 7 selos não foram revelados para todos. É claro que não foi, eles dizem não foram revelados. De fato, não foram revelados para eles. Mas Maria não estava sabendo do que estava acontecendo. E na sua simplicidade, simplesmente a palavra do Senhor cumprindo em sua vida, ela entrou na casa de Isabel e deu a voz da saudação. Trouxe o filho em cena. Isto é, ressuscitou um profeta. Quem está ouvindo isto, pelo Espírito de Deus, está sabendo o que Deus quer dizer. Agora, um dos mistérios que o 7º anjo viria revelar está justamente em o batismo do Espírito Santo sem sensação. Mas sim a pessoa de Cristo efetuando em você as mesmas obras que ele fez. Ouvintes, prestemos atenção nisto aqui. Você, em quem Deus não tem podido fazer algumas obras, como seja revelar os 7 selos, como seja revelar os 7 trovões do Apocalipse, como seja revelar a sua própria eleição, e nem mesmo o seu próprio ministério, porque afinal de contas nós ficamos muitas vezes sem saber o que é que somos na mensagem. Mas veja aqui, Jesus Cristo não pôde fazer nada por Caifás, por Anás. Você sabe que isto se trata de homens que eram sumos sacerdotes, sumos pontífices, eram homens religiosos, e eles tinham suas esposas, suas madames, intocáveis. Elas eram honestas, resguardadas, e ele não pôde fazer nada pelo governador Pilatos, ele não pôde fazer nada por Herodes, ele não pôde fazer nenhum milagre na presença de Herodes. Ele não pôde fazer nada por grandes homens, mas, no entanto, pôde salvar a uma meretriz. Ele pôde salvar a Maria Madalena. Ele pôde salvar a samaritana. Pôde se revelar a ela. Ele pôde salvar um ladrão, se revelar a ele. Mas ele não pôde se revelar a honestos, a religiosos. Você está pensando nisto agora? Ele não pôde realizar grandes obras na sua terra natal, onde ele fora criado, em Nazaré, naquela região. Ele não pôde, diz a Bíblia. Mas, no entanto, ele pôde estancar o sangue de uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue. Ele pôde abrir os olhos de cegos. Ele pôde levantar paralíticos, fazer tanta coisa por alguém, e não pôde fazer nada por outros. Ele pôde salvar a Zaqueu, ladrão, mas não pôde salvar
o mancebo de qualidade que nunca tinha roubado, nunca tinha matado. Você está vendo isto? Ele pôde se revelar a Zaqueu, mas ele não pôde se revelar ao mancebo de qualidade, embora ele não pôde se revelar totalmente. A mensagem não está revelada de uma maneira total para muitos mancebos de qualidade. Eles estão esperando ainda um restante. Mas aqui está, para Isabel foi totalmente revelada através de uma simples voz, sem nenhuma emoção, sem nenhuma sensação. Isto é o que é o batismo do Espírito Santo. É Cristo revelado a você de uma maneira completa, porque esse é o mistério tríplice de Deus. Deus em Cristo, Cristo na igreja. Esse aqui é o mistério dos 7 trovões. Esse aqui é o mistério dos 7 selos. Se tem a hora, o dia de deixarmos, se tem esse segredo ali dentro, quem quer saber disto? Procura saber de uma coisa que Deus não está cogitando, exigindo de nós que saibamos. Mas Jesus Cristo tem vindo através da revelação dos 7 selos que o profeta desta era revelou, de uma maneira total e cabal, satisfatória, completa, para sermos o que devemos ser hoje, e assim então sermos o que devemos ser amanhã. Então está aqui, nestes poucos minutos, uma grande mensagem do Espírito de Deus para nós. Está aí o batismo do Espírito Santo, sem sensação, mas a pessoa de Cristo efetuando em você as mesmas obras que Ele fez. Você pensa que é você que vai ter que sair curando enfermos, expelindo demônios e fazendo prodígios e maravilhas, as mesmas obras que Jesus fez. Mas as mesmas obras que Jesus fez nas pessoas. Em Maria, Ele já pôde fazer em você? Ele pode gerar o Filho em você? A mesma obra que Ele fez por Isabel, Ele pode fazer por você? Diria você, reconheceria você que a voz que você está ouvindo é uma voz bem-aventurada, bendita? Você tem uma coisinha contra ela? Não, isso aí tem um outro lado para isto. Mas Isabel não tinha nenhum outro lado naquela hora. Ela estava completa. Pensemos nisto. Meditemos nisto para o nosso próprio bem. Você pensa em Jesus Cristo como teu Salvador. Você pensa em Jesus Cristo como aquele que virá nas nuvens para te buscar. Você pensa que Ele tem te batizado com o Espírito Santo e você crê nisto? Então simplesmente deixe que Ele efetue as obras que Ele quer fazer em você. Nem Isabel nem Maria estavam esperando tal coisa. Elas não tinham um grande mestre falando daquilo para elas. Mas aquilo aconteceu de uma maneira natural, simples e humilde. Era o sobrenatural em o natural. Que Deus abençoe a você. Que nesse instante você possa estar ouvindo uma voz que venha fazer mover o Espírito de Deus em sua vida, como moveu a João no ventre de Isabel. Que o Senhor te abençoe sob esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção
ali na igreja, no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página, ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações, o dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Eu tenho uma casinha que está velha e sinto seu final se aproximar. Os anos que eu moro nesta terra, aqui minha alma achou onde habitar. Eu tenho uma casinha já bem gasta, que um dia em breve hei de aqui deixar. E quando for levado a outra morada, pra sempre com o Senhor hei de ficar. Adeus, casinha branca, em breve hei de deixar tua habitação.
regressarei na grande ressurreição. Eu tenho uma casinha que está velha, um dia o carpinteiro há de vir reconstruir fazendo outra nova, pra nunca mais deixar de existir. Não sei os anos que desabitada a minha casa havia de ficar, porém ela será daqui tirada e nunca mais aqui vou habitar. Adeus, casinha branca, em breve hei de deixar tua habitação. Adeus, morada santa, regressarei na grande ressurreição. Eu tenho uma igrejinha nesta vida, com gozo sempre louvo ao meu Senhor, e junto com os santos reunidos, orando e esperando o Salvador, um dia assim virá nos resgatar. Não mais minha igrejinha que será, Jesus promete nos arrebatar pra junto de sua glória celestial. Adeus, casinha branca, em breve hei de deixar tua habitação. Adeus, morada santa, regressarei na grande ressurreição. Casa é lugar onde a gente mora. Muito bem, isso é muito fácil de ser entendido. A casa é um lugar onde a gente mora, onde a gente pode descansar e cuidar da vida em todos os seus aspectos íntimos particulares, cuidar de sua alimentação, de sua sobrevivência. Tratando-se do homem, ele é uma casa. O homem em si é uma casa, onde moram, habitam sentidos como estes: a visão, o paladar, o olfato, o tato, a audição. Mas neste corpo humano também habita o espírito. E o espírito tem 5 sentidos também. Ele tem o afeto, a memória, o amor, etc. Mas ainda tem a natureza desse espírito, que é a alma. E na alma habita simplesmente um sentido. Este é a fé, ou então a dúvida. Ou o homem está dominado, regido pela fé, na palavra de Deus, é claro. Ou então pela dúvida, na palavra de Deus. E o importante é que este sentido da alma controla todos os demais, todos os moradores da casa. É como aquele homem da máquina lá no navio. Ele está controlando tudo. Então a fé controla todos os sentimentos, todos os sentidos do corpo e do espírito. Por isso que a melhor coisa que nós podemos alcançar aqui
é uma fé genuína na palavra de Deus. E em poucas palavras isso explica o que é o batismo do Espírito Santo. Porque às vezes uma pessoa pode falar em línguas estranhas, mas isto é simplesmente sentidos sendo usados, de uma maneira sobrenatural, na verdade. Mas pode-se encontrar pessoas que falam em línguas estranhas e não têm uma fé genuína na palavra de Deus. Elas têm fé naquele sentido, têm fé nos dons espirituais. E por isso usufruem dos dons espirituais. Mas nós estamos falando da fé que abrange todos os pontos, todos os itens, todos os pontos e vírgulas da palavra de Deus. Esta é a fé do justo, e que só pode habitar numa casa justa, isto é, num templo, num corpo, que de fato é pré-ordenado para isso. Mas para concluirmos escrituristicamente que nós somos casas, os nossos corpos são templos, por isso você vai dar mais valor no seu corpo, não no sentido de vaidade das coisas do mundo. Você sabe que quando a pessoa se entrega à vaidade, à luxúria e à libertinagem, ela está desvalorizando o seu corpo, ela não está valorizando. E isso é muito mal, porque quem destrói esse corpo, Deus depois o destruirá. São Paulo pergunta, na sua primeira carta, aos Coríntios, capítulo 3, verso 16: Não sabeis, vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, já concluímos que nós somos o templo de Deus, casa de Deus. São Pedro, falando do seu corpo terrestre, ele diz assim na sua segunda carta, capítulo 1, verso 14: Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Então, nós já constatamos que somos casas. O nosso corpo é uma casa, é um templo onde habitam sentidos, através do qual nós expressamos caracteres, sentidos, os quais já temos citado, também pelos quais nós absorvemos coisas, aceitamos ou rejeitamos coisas, em todos os sentidos da vida. Você aceita ou não uma determinada alimentação através do paladar, do olfato e mesmo da visão. Você aceita ou não determinada música através da sua audição. Você aceita ou não determinada imagem através de sua visão. Você aceita ou não determinada mensagem que você está ouvindo através da sua audição. Agora, isso está tudo ligado, dirigido pelo homem da máquina, que é a fé que está em sua alma. Está lá dentro, controlando todos os sentidos, tanto do espírito quanto do corpo. Paulo foi quem disse aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Você gostaria
de anotar isso está em 2 Coríntios, capítulo 5. Você pode começar a ler do primeiro versículo. Ouvintes, isto nos faz lembrar as dimensões nas quais nós estamos vivendo e vamos viver. Mas você está dentro de uma casa. Você não é propriamente aquela casa onde você mora. Quem é João? João é a pessoa que mora na casa número tal, na rua tal, João fulano de tal. Muito bem. Mas João não é a casa. Então, assim também você, a sua pessoa não é você, a pessoa física. Você habita dentro deste corpo que é conhecido com determinados traços na fisionomia. Você tem o seu retrato e você pode te ver no espelho, e você é morena, você é branca, você é loira, você é moreno, você é branco, é ruivo, como você for. Agora, você chama Manuel, ou Maria, ou Teresa, mas você não é essa casa, você não é esse corpo, você habita dentro desse corpo. Você mora aí. E aí você, então, expressa os caracteres, você expressa seus sentimentos, seus sentidos, e você anda através dessa casa, e você fala através desse corpo, etc. Mas este corpo terreno será desfeito, seja de quem for, seja do milionário, do bilionário, do homem mais poderoso e de mais honra que tenha na terra nesse instante. Ele vai ser desfeito, este corpo vai ser desfeito. O mais paupérrimo possível, o mais feio, o mais pobre também será desfeito. Este corpo, esta casa será desfeita. Agora, isto anima, isto não desanima. Isto traz alegria e não tristeza para aqueles que de fato estão controlados pela fé na palavra de Deus. Isto diz que um dia o seu gemer vai cessar e suas dores desaparecerão definitivamente, e que você terá um outro corpo, uma outra casa, porque bem sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ora, temos de Deus um edifício. Isto é uma força de expressão. Quanto um edifício é mais do que uma casa, assim também é o outro corpo que vamos receber, mais do que esse corpo. É uma casa não feita por mãos, eterna, no céu. Isso, como eu disse, faz-nos lembrar das dimensões. Enquanto estamos nesta casa terrena, sujeita a ser desfeita, nós estamos aqui usufruindo de 4 dimensões, apenas. Estamos vivendo sob estas 4 dimensões. Luz, matéria e tempo. São 3 dimensões. Luz, matéria e tempo. Nós estamos sujeitos à luz, à matéria e ao tempo. Logo, nós temos aí a 4ª dimensão, que através dela nós podemos obter uma coisa já quase que sobrenatural. É você poder ver a imagem através de um televisor. Você poder ouvir minha voz agora e onde você está. Então, isso é a 4ª dimensão. E nós estamos usufruindo dela. E vamos ver o que isto vai nos causar. Enquanto estamos aqui nestas dimensões, usufruindo delas, vivendo sob as circunstâncias destas dimensões, então nós vamos optar. Nós temos sentidos, nós temos raciocínio, nós temos livre-arbítrio para escolhermos o nosso destino eterno, onde e como vamos enfrentar as demais dimensões.
Você dirá, e qual é a próxima depois da quarta? É claro, é a quinta. A quinta é um pesadelo. Porque a alma teria que sair deste corpo e receber um outro. Eu já acabei de ler e vou citar de novo, 2 Coríntios 5. Há um outro. Mas não conseguindo isto, esta alma, esse espírito, fica num estado de pesadelo. Inferno, a essas alturas, não é lugar, mas sim um estado de espírito. Não é um tacho de fogo, mas é um estado de espírito. E se você já teve algum pesadelo na sua vida, você tem mais ou menos a ideia do que seja isto. E você está gostando da coisa porque você está vendo que isso é verdade. Então, esse pesadelo é um estado de espírito, é a quinta dimensão. A pessoa não pode tomar posse de um outro corpo, através do qual ela transporia todo o espaço para chegar além da cortina do tempo, onde está o lugar, a região dos salvos, aguardando a voz do arcanjo para a primeira ressurreição. Então ela fica nesse intermédio. É um intermediário que ela não pode chegar lá, ela não pode voltar. E isso foi dito para aquele rico, em cuja mesa, ou debaixo da mesa, o Lázaro esperava cair umas migalhas de sua mesa. E ele pedia que alguém pelo menos voltasse então, ou que Lázaro viesse de lá tocar. Ele estava em fogo, em chamas. Isso quer dizer, ele estava num pesadelo, num estado terrível de espírito. Há quantas pessoas estão nesse estado ainda em vida, nesse corpo, quando ainda podem se arrepender, podem se converter, podem sair desse estado. No estado que você morre, você viverá, aguardará o juízo. Isto é que é o inferno, a quinta dimensão. Mas nós ficaríamos incompletos, a mensagem não ficaria muito boa se nós não falássemos da sexta dimensão. Bom, isso está além da cortina do tempo. O poder vivificador te levará até lá, através deste corpo. Você sabe, o homem não pode ir ali na lua com esse corpo desprovido de manga de camisa como ele está aqui. Ele vai ter que se vestir de algo especial. Ele vai ter que ter mais peso, ele vai ter que levar oxigênio. Mas ele poderia ter um corpo especial para ali. Ele está com um corpo especial para ir ali, porque não há oxigênio, não há uma atmosfera como a nossa. A mesma coisa é lá, muito mais é lá. Então precisa de um corpo espiritual. Por isso São Paulo está dizendo que este corpo está aqui nos rodeando na hora que nós estamos para partir. Oh, que segurança! Essa é a segurança do crente salvo. É que há um outro tabernáculo, uma outra casa esperando, através da qual ela transportará todas as distâncias de milhões e milhões e bilhões de anos-luz. Ela atravessa em um segundo apenas para esta dimensão, para a sexta dimensão. E ali então, em gozo, em descanso, não sujeita ao tempo nem ao espaço, 1000 anos é como um dia, aguarda a primeira ressurreição, para então ir para a sétima dimensão. Este é um corpo glorificado. O que é celestial será glorificado. Não pense somente neste corpo, não cuide somente dessa vida, porque ela é curta, ela é passageira. Pense no poder vivificador. E Jesus foi um tabernáculo tão cheio desse poder vivificador que ele pôde todas estas coisas. Ele pôde transpor paredes depois de ressurreto. Isso acontecerá também conosco. Mas note, nós só poderemos ver aquela dimensão quando estamos no corpo próprio para aquela dimensão. Dizem que Cristo está na terra. Isso é uma mentira. Ninguém poderá ver a Jesus Cristo a não ser na sétima dimensão. O profeta desta era foi na sexta.
E lá ele procurava por Jesus e ele não pôde vê-lo. Agora dizem que Jesus está sendo visto aqui, nesta dimensão. Isto é uma mentira do inimigo. Jesus Cristo só pode ser visto através daquele corpo da 7ª dimensão. É quando nós estaremos com Ele, nós nos encontraremos com Ele após a primeira ressurreição. E os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados. Aí então nós poderemos ver a Jesus. Não é Jesus Cristo aqui na terra andando de avião e descendo ali e sujeito a morrer qualquer hora de novo. Não, não é isto. Jesus Cristo só poderá ser visto através do corpo próprio. O corpo celestial glorificado. Não é um outro corpo depois do celestial, mas é o celestial glorificado. Então nós poderemos vê-lo. Você não gostaria disto? Complete o seu conhecimento sobre estas coisas, pedindo as literaturas que nós oferecemos. E que Deus te abençoe, no nome santo de Jesus Cristo, com esta grande bênção. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Veio meu Deus, que é o autor da criação,
hoje um tabernáculo sou, um tabernáculo, templo do Espírito Santo. Deus me deu um novo canto, só os salvos podem cantar.